Seguimos aqui o nosso devocional essa semana falando confiando em Deus em tempos difíceis. Confiando em Deus nos tempos difíceis. Você vê que quando Jesus estava com os discípulos no barco, quando eles iam ali para Genezaré, que tinha um endemoniado, mesmo que Jesus estava no barco, eles sofreram uma tempestade. Houve um momento de tribulação, houve um momento de aflição. E na nossa vida não é diferente. O Senhor não irá nos poupar de todos os momentos de angústia. Não. Pelo contrário, às vezes Ele permite mesmo para ver onde está o nosso coração. Se a nossa fé está nele realmente. O Senhor não nos abandona. O que Ele garante é a sua presença, mesmo no dia da angústia. Ele garante que na sua angústia Ele vai estar com você. É isso que a sua palavra garante. E não que você não vai passar. Mas em o Salmo 27, no verso 5 ele fala: pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. No dia da sua angústia, no dia da sua adversidade, no momento difícil, o Senhor é com você. Aleluia. E Ele não nos abandona, porque no mesmo Salmo, no verso 10, ele fala: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Glória a Deus. Você vê, se meu pai e minha mãe me abandonar, o Senhor estará ali comigo. Ainda que pessoas que me amem tanto me deixem, mas o Senhor nunca te deixa. Então nunca, meu amado, se esqueça de invocar o nome do Senhor em primeiro lugar. Por quê? Porque às vezes o homem ele pode te ajudar 1, 2 vezes, 3 vezes, mas na quarta vez ele vai dizer: pelo amor de Deus, dá seu jeito. Dá seus pulos. Agora invoca o nome do Senhor. Quantas vezes você invocar, Ele não vai te rejeitar. Ele vai te corrigir. Porque Ele é Pai. Salmo 103. Como um pai se compadece dos seus filhos, o Senhor se compadece de nós. Como um pai, coração de pai. Então invoca o nome do Senhor. E uma coisa que eu quero falar é sobre maturidade. Quando a gente fica desesperado, angustiado, doido, isso revela muito o nível da nossa maturidade em Deus. Olha, eu quero ver com você os pilares da maturidade no dia da angústia. Autocontrole. Capacidade de dominar as emoções para não tomar decisões impulsivas durante a crise. Tem gente que na hora da crise faz a loucura. Às vezes está com pensamento de morte, pensamento de querer se matar, acabar com tudo, porque o que aconteceu levou ela no fundo do poço. E às vezes ela não tem capacidade de controlar as emoções e falar: não, eu não aceito. Pode sair da minha mente, porque eu não vou aceitar o pensamento de morte. Às vezes esse pensamento de morte ele vem por causa da situação, da aflição. Mas quando você começa a permitir o pensamento de morte, aquilo vai dando lugar a espírito maligno. Por quê? Porque Satanás ele vem para oprimir, para ficar ali em cima da pessoa que está angustiada. Entende? Então você não pode aceitar. Resiliência, habilidade de absorver o impacto de uma má notícia e focar na busca por soluções. Autocontrole, né? Autocontrole de responsabilidade. Pare de culpar os outros pelas circunstâncias. E assumir o controle das suas próprias ações. Então, olha só, quanta maturidade, né? Habilidade para absorver o impacto da má notícia e focar nas soluções. O que eu posso fazer diante dessa situação? É o que? Não ficar culpando o outro. O cristão, meu amado, a culpa é sempre dele. Por quê? Porque ele é levado a um lugar de humildade. O Senhor revela o coração dele para ele. Então a culpa é dele. Não, a culpa é minha. É minha. Eu sou culpado aqui.
Porque o cristão que está cada vez mais perto de Jesus, ele vai se quebrantando. O Senhor nos chamou para ser quebrantado diante dele, não orgulhoso, não soberbo. Perspectiva, entender que momentos difíceis são passageiros e servem para o fortalecimento espiritual. Então, assim, você vai sair mais forte disso. E aquele trecho das escrituras em Salmo 112, 7, ele fala: não temerá más notícias, o seu coração está como? Firme, confiante no Senhor. Então, um coração firme. Eu sei, às vezes a gente se abala e, né, acaba errando, falhando, mas isso revela o nível da nossa maturidade em Deus. Então, nós precisamos caminhar para esse lugar de oração, de profundidade, de ser maduros em Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você amadureça na fé. No dia da angústia, invoca o nome do Senhor, aonde você estiver. Que a tua confiança não esteja no pastor, não esteja no templo, não esteja no A, no B, no C, mas no Senhor. Invoque o nome do Senhor e Ele tem a resposta para você em nome de Jesus.